Olá amigos investidores, estamos de volta para mais um vídeo e no vídeo de hoje a gente vai falar do fundo imobiliário HSML, um fundo de tijolo do segmento de shopping. E por que vamos falar dele? Exatamente porque ele ficou em primeiro lugar da nossa enquete da semana passada sobre fundos imobiliários, mas lembrando que a gente já lançou o vídeo sobre a HGRU, exatamente porque na época que eu fiz a promoção que o vídeo iria ao ar, o HGRU estava em primeiro lugar. Depois foi que o HSML virou com folga aí, vocês estão verificando isso. Então aqui no topo do lado direito eu vou colocar um videozinho sobre o HGRU, ficou muito bom o vídeo, é um fundo de renda urbana muito bom esse HGRU, então se ligue e assista também esse vídeo do HGRU. E lembrando pessoal, sempre dê uma passadinha aqui na nossa comunidade, porque tem essas maravilhosas enquetes para vocês decidirem quais são os fundos imobiliários, quais as ações e os fiagos que iremos fazer vídeos. Além do mais, tem muita informação para você, muito conteúdo aqui na nossa comunidade, então não esqueça de dar uma passadinha. Então vem comigo, vem. Então, o HSML atualmente está com a cota custando R$ 78,95. Nas últimas 52 semanas, ele teve uma mínima de R$ 74,09, que foi exatamente no dia, bem aqui, no dia 10 de janeiro desse ano já, e ele teve uma máxima de estúpidos R$ 94,85, que foi bem aqui no dia 26 de setembro do ano passado. E ele tá com esse dividend yield muito bom, 10,10, que para fundo de tijolo é um dividend yield muito alto, por sinal, porque em média os fundos de tijolos estão fazendo dividend yield entre 7 e 8% em um ano. Esse aqui tá 10,10 e a valorização do fundo nesses 12 últimos meses foi de 1,04%. A gente verifica bem aqui que o valor patrimonial da cota é R$ 96,04, ou seja, o P sobre VP é 0,82, o que significa o quê? Significa que o fundo está atualmente com um desconto de 18% em cima do valor patrimonial da cota dele. Lembrando que isso aqui pode ser sim um bom ponto de entrada no fundo, porque está bem descontado 18%, mas lembrando também que aqui a gente não faz recomendação nem de compra nem de venda de nenhum fundo imobiliário, nenhum fiagro, nenhuma ação. Você vai pegar esses números que eu estou passando, vai analisar melhor, se aprofundar e aí sim você vai decidir se compra ou se não compra esse fundo imobiliário. Atualmente ele conta com praticamente 150 mil cotistas, está muito próximo de bater essa meta e o rendimento médio mensal dele é de apenas 58 centavos, que é um rendimento mensal baixo, mas tem que lembrar que esse é um fundo de tijolo, e para quem não sabe, fundo de tijolo tem esse negócio, ele é muito reloginho. Todos os fundos de tijolos que eu acompanho são muito reloginho. Eles têm um período que eles começam, distribuem um dividendo, aí passa assim 6 meses, um ano, aí aumenta, aí daqui mais 6 meses, um ano, aumenta, tempo todo desse jeito, exatamente porque os imóveis que o pessoal aluga normalmente sofrem reajustes anuais, ou com base no IGPM ou com base no IPCA, mas sofrem reajustes anuais. Como sofrem esses reajustes anuais, eles são repassados para os cotistas. Então, nesse detalhe, é até ruim a gente verificar esse rendimento médio mensal, porque normalmente ele puxa os valores para baixo, porque está pegando a cotação de 2 anos anteriores. E agora o rendimento atual é bem mais alto. Você vê aqui que o rendimento atual é de 74 centavos. Esse é o maior rendimento distribuído pelo fundo na história do fundo. A gente vai ver com detalhes daqui a pouquinho. E esse rendimento de 74 centavos indica um rendimento de dividend yield de 0,94%, que é um dividend yield muito bom para shoppings, já que os fundos de shoppings, como eu falei, eles rendem menos, normalmente, eles rendem na faixa de 0,70 a 0,80. O padrão é esse, 0,70 a 0,80. Alguns rendem até menos de 0,70 e poucos rendem acima de 0,80. E ele aqui deu quase 0,94, sendo um fundo de tijolo nesse setor de shoppings. A gente verifica aqui, do início do ano passado para cá, e a gente vê aqui, ó, no início de 2022, ele estava pagando 55 centavos, estava exatamente naquela média. Aí depois 60 centavos, aumentou já. Aí olha, ó, 60 centavos. Subiu um pouquinho, 62, 65, depois 65 de novo. Aí depois 67, depois 68, aí depois 68 de novo. Em novembro ele manteve 68 centavos, em dezembro subiu para 70. Fomos aqui para janeiro, ele manteve 70 e agora em fevereiro 74 e poderia ser mais. Vocês vão ver lá no relatório que ele poderia estar distribuindo mais. É porque ele está sendo um fundo bem conservador e está fazendo reserva. Trazendo vocês aqui para o site do Investidor 10, onde tem mais informações, a gente verifica que a razão social do fundo é HSI Malls, Fundo de Investimento Imobiliário, como a gente já falou e já mostrou várias vezes, é um fundo de tijolo, o segmento é shoppings, a taxa de administração, aqui na realidade não é taxa de administração, né, é tipo taxa de gestão, taxa de administração e ainda
tem outra taxa. O fundo adora taxa. Tem 3 taxas. Daqui a pouco a gente vai mostrar as 3 taxas. Aqui tá mostrando só a taxa de administração de 1,20, que tá errado esse valor. Pelo menos lá no relatório é outro valor. A gente vai ver daqui a pouquinho. E a taxa de vacância tá mostrando 4,20, mas na realidade é um pouquinho mais, viu? Isso aqui também não tá correto, não. E o fundo tem um bom valor patrimonial, 1,5 bilhão. Ou seja, ele é um dos maiores fundos. Se eu não me engano, eu vou ver daqui, mostrar pra vocês daqui a pouquinho, ele tá no top 5 dos maiores fundos de shoppings. Comparando com os principais índices da bolsa, o HSML sofreu uma valorização de 8,73% nos últimos 2 anos. Se você tivesse investido R$1.000, estaria agora atualmente com 1.087. Enquanto isso, os outros índices, a maioria desvalorizou. O IBOV desvalorizou 13,12, o SMLL desvalorizou 34,89, o IVBB 4,20 de desvalorização e FIX 1,52 e apenas o IDIV se valorizou em 4,23. Ou seja, o HSML se valorizou do dobro em relação ao IDIV. E aqui sim a gente chegou num momento interessante para a gente visualizar os principais pares do HSML, que são os seus concorrentes. O VISC é o maior em valor patrimonial. A gente vê que o VISC é o maior, aí o HGBS vem em segundo, o XPML em terceiro, HNCR vem em quarto, o HSML, como eu falei, quinto lugar, está no top 5 dos maiores fundos imobiliários em termos de valor patrimonial. Já em termos de dividend yield, quem está segundo? Exatamente o HSML. E já o P sobre VP dele está bem ok, 0,82. Em termos de P sobre VP, não, ele está mal colocado. Mas isso não quer dizer nada demais. Normalmente esses fundos que estão com P sobre VP bem baixo, não estão muito ok. Se você olhar aqui, com exceção dos GSFI, os outros fundos que estão muito descontados são fundos pequenos, fundos com 500 milhões ou menos. Só exceção só o GSFI é o único fundo que tem um valor patrimonial considerável, mas está ultra descontado. Algum problema ele tem. Um dos problemas a gente já pode ver aqui, ó, não está distribuindo dividendo. Então esse é um problema muito sério para um fundo imobiliário, não distribui nada. E depois dele a gente verifica que, vamos dizer, a partir daqui tá ok, 1 bilhão, 0,81 de valor patrimonial. Então a partir daqui você vê que o HSML está em terceiro lugar dos fundos com maior valor patrimonial e um P sobre VP ok. Então, por tudo isso, eu acabei colocando o HSML na minha carteira. Aliás, foi durante a análise do MOL que eu vi esses detalhes sobre o HSML e achei interessante. E se você quiser ver esse vídeo do MOL, aqui no topo do lado direito, eu vou colocar um cardzinho para você assistir também esse vídeo sobre o MOL. Nessa parte aqui do Investidor 10, a gente vê algo que é muito legal de se ver, que ele mostra essa linha de dividendos distribuídos durante vários anos. E aqui ele mostra desde quando o fundo foi criado, basicamente. Que aqui está mostrando o primeiro dividendo distribuído em agosto de 2019. O fundo teve o seu IPO em julho de 2019. Ou seja, é o primeiro dividendo distribuído logo no mês seguinte de o fundo ter IPO na bolsa. Aí você vê que ele está distribuindo 60 centavos, ó, 60 centavos, 60 centavos, 60 centavos, 62, 66, 60. E isso aí você lembra o quê? Que aquele rendimento que estava mostrando nos últimos 2 anos lá no site do Investidor 10 era 55 centavos. E aqui no começo do fundo estava bom. Mas o que aconteceu? Vocês se lembram o que aconteceu? Pandemia. Olha como caiu. Exatamente, o fundo de shopping foi tudo fechado. Então, nessa época, o rendimento caiu demais, né? Aí você vê, olha, 22, 22, 22, 18. Isso aí fez cair, olha. Depois, pandemia foi melhorando. Aí começou a subir um pouquinho, mas ainda era baixo. Aí depois caiu de novo. Aí sim começou a subir. Aí a partir daqui, já em julho de 2021, começou a subir com mais constância. E mesmo assim, ainda estava perdendo para essa época aqui. Mas foi subindo, 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 até chegar aos 74 centavos. Exatamente o rendimento máximo na história do fundo. E isso aqui é uma lista de imóveis. E eu acho bem legal isso aqui no site do Investidor 10. Eu só não acho legal são os erros. Que é lá no MOL, por exemplo, eu mostrei. E eles estavam 3 meses atrasados em relação a um shopping que o fundo tinha adquirido, que não mostrava ainda nessa lista. Aqui tem um erro também. Qual é o erro? Mostrar um shopping que é de São Paulo e ele mostrar como fosse do Rio de Janeiro. É exatamente esse shopping Granja Viana. O Granja Viana é um shopping de São Paulo. A gente vai ver isso, confirmar isso. Eu confirmei até no Google para ter certeza absoluta. É um fundo de shopping localizado em São Paulo, em Cotia, mais precisamente, que não sei por que o Investidor 10 colocou ele como fosse Rio de Janeiro. Ou seja, na realidade, o fundo possui 2, 3, 4, 5, 6, 7 shoppings na carteira, no portfólio dele, mas em apenas 5 estados e não 6, como mostra aqui. Mesmo assim, a gente vê que ele é bem diversificado geograficamente. Ele só não tem uma grande quantidade de imóveis. E a gente vê que ele tem 3 imóveis em São Paulo, um em Minas Gerais, um na Bahia, um no Acre e em Alagoas. São 7 imóveis no total. Chegando finalmente aqui ao relatório gerencial do fundo, a gente vê que esse relatório é do mês de fevereiro. Exatamente o que se refere a esse rendimento distribuído agora no mês de março. Então, o objetivo e política de investimento do fundo é o seguinte: é a obtenção de
renda e ganho de capital. Como? Com investimento em imóveis ou direitos reais sobre imóveis, sempre no segmento shopping centers, através de quê? De aquisição para posterior locação, arrendamento ou exploração de direito de superfície ou alienação, inclusive bens e direitos a eles relacionados. O ticker a gente já viu, HSML 11, o gestor é HSI, gestora de fundos imobiliários, e o administrador é o Santander. Características do fundo: a taxa de administração, como eu mostrei para vocês, é 1,05%, mas isso aqui é a taxa de administração mais taxa de escrituração. 1,05 é o todo. Só que ele também tem uma taxa de performance de 20% do que exceder o benchmark. E o que é o benchmark? Pelo que eu entendi aqui, para mim tá um pouco confuso, é eles considerando um IPCA no máximo de 6%. O que exceder 20% desse valor, aí eles cobrariam uma taxa de performance. Aqui ele mostra os valores de fevereiro, aí ele vê o valor de mercado do fundo, 1 bilhão 243 milhões, o valor patrimonial, que é 1 bilhão e 500 milhões, isso aqui é relativo a uma cota de R$ 78,79, e o valor patrimonial 96,40, a liquidez diária média do fundo é bem boa, 1 milhão e 815 mil, número de cotistas a gente já viu, que é praticamente 150 mil, 149.774. O interessante das características aqui do HSMI Malls é que é o único FII, segundo eles, né, que tem uma posição majoritária em todos os seus ativos. Fundos imobiliários desse segmento, eles investem assim, 5% de tal shopping, 7% de tal shopping, 8% de tal shopping. Ou seja, eles têm um valor bem baixo em relação ao todo do shopping. E aqui ele diz que a posição dele é majoritária, ou seja, é para ser acima de 50% em cada um desses shoppings. E a questão da gestão que eu tava falando para vocês. A gestão é exclusiva da Zafi. Só que essa Zafi pertence ao grupo HSI. Então esse é o detalhe. Ele diz que a gestão é do HSI, mas é via uma outra empresa que é ligada ao grupo HSI, essa Zafi. Aí ele mostra a diversificação do fundo. São 7 ativos em 5 estados. E a área bruta alocável é de 191 mil metros quadrados. Esse comentário do gestor é sempre bem interessante. Normalmente é bem interessante. Aqui no caso é interessante saber que ele está alinhando com o administrador e o gestor o seguinte: vai dar um desconto de 0,05% na alíquota da taxa de administração pelos próximos 12 meses. E a gente sabe que a alíquota da taxa de administração dele é 1,05, ou seja, ele está dispensando esse 0,05 durante um ano. Eles vão fazer isso durante um ano, próximos 12 meses. Vai começar no dia 1º de fevereiro e vai até o final de 31 de janeiro de 2024, o que vai dar um resultado adicional de basicamente 5 centavos por cota. E também vale ressaltar que foi assinado um aditivo do contrato com o agente escriturador, porque vocês viram que nessa taxa de administração era mais taxa de escrituração, que o FII deverá apresentar também uma diminuição na taxa de escrituração quando atingir 150 mil cotistas, ou seja, praticamente agora. Tá faltando poucos cotistas para bater essa meta aqui, já que o custo variável do serviço sofrerá uma diminuição de cerca de 19% quando bater essa meta aqui de 150 mil cotistas. Outro detalhe aqui, a distribuição anunciada foi de 74 centavos, que foi a maior da história do fundo, como eu já tinha ouvido falado para vocês, e o FII acumulou 28 centavos por cota, ou seja, ele guardou esses 28 centavos por cota. E no momento ele está com 20 milhões 124 mil guardados, o que equivale a R$ 1,28 por cota acumulado. Diante do cenário atual positivo, ou seja, para shopping tá bom, eu já tinha ouvido o pessoal falar que para shopping tá bom no momento, aumentamos o guidance de distribuição de valores, que vai ficar entre 70 centavos e 74 centavos nos próximos 6 meses, o que representa um dividend yield em relação ao fechamento de fevereiro de 11,9% ao ano, caso eles mantenham esse dividendo distribuído, ou seja, melhor do que os 10% que está atualmente. Aqui nesse balanço que eles mostram, a gente vê como o fundo tem taxa, ó. Nas despesas a gente vê, ó, taxa de administração, taxa de escrituração, taxa de gestão. Isso aqui come praticamente 1 milhão e 300 mil do fundo. E ele tem essa despesa financeira. Quando eu vi essa despesa financeira, eu achei estranho, porque é um valor muito alto de despesa financeira, né? Quase 4 milhões. É exatamente porque o fundo tem muita alavancagem. Uma alavancagem até surpreendente. Eu até tomei um susto quando eu vi a alavancagem do fundo, né? Exatamente, ele comprou um shopping e tá devendo a CRI. Não é de um shopping, não. São 2 shoppings. A gente vai ver daqui a pouquinho com detalhe. Então isso aqui é despesa financeira. Eu creio que seja juros mais amortização, porque eu acho que se fosse só juros era demais. Deve ser juros e amortização, mas aqui não fica claro. Ele não mostra. Eu até fiz uma pesquisa e normalmente quando fala de despesa financeira tá falando só de juros. Mas aqui eu creio que também tem a amortização. Aí ele mostra aqui que o valor por cota do resultado total é de R$1,02, mas eles só distribuíram 74 centavos, ou seja, ficaram com um valor de caixa de 28 centavos por cota. Nessa parte da composição da carteira que a gente vê
ver que, ó, em termos de imóveis, o shopping tem 2 bilhões 349 milhões. Aí você vai dizer, ah, mas o fundo não tem valor patrimonial de 1 bilhão e 500? Exatamente, ele tem um valor patrimonial de 1 bilhão e 500. Mas ele tem imóveis 2 bilhões 349 milhões. O problema é que ele tem essa dívida aqui, ó. Securitização é sinônimo de CRI ou CRA. No caso de fundo imobiliário, de CRI. Então a gente vai ver daqui a pouquinho, ele tem 900 milhões de dívidas. Exatamente por isso que isso afeta o valor patrimonial. Para quem não sabe, o valor patrimonial, PL, é ativos menos passivos. 891 milhões aí é de passivos, de dívidas. Então isso reduz o valor patrimonial. Por isso que o valor patrimonial dele é apenas 1 bilhão e meio. Ele ainda tem mais 82 milhões em caixa, renda fixa aqui é caixa. E ele também tem um negativo de 18,5 milhões em alguma coisa que ele não diz o que é. Isso no total vai dar esse 1 bilhão e meio de patrimônio líquido que ele tem. E aqui ele mostra as obrigações, exatamente os passivos do fundo, exatamente as dívidas do fundo, que é um total de 34% do valor do fundo. Isso aqui é que normalmente, é que pode ter muita gente vendo, ah, está muito alavancado o shopping, aí fica preocupado. Dependendo da alavancagem é preocupante mesmo. Mas parece que por enquanto tá bem ok pro fundo, que ele tá conseguindo pagar as dívidas dos juros, pagar as amortizações e mesmo assim ainda tá conseguindo guardar dinheiro no caixa. Então pelo jeito tá bem tranquilo. Então a gente vê que basicamente ele tem vários CRIs e esses CRIs são atrelados a CDI e PCA, exatamente dos shoppings que ele comprou. Esse Paralela é um dos shoppings que ele possui e o Uberaba também é outro shopping. Então ele tem 5 CRIs do Paralela e 3 do Uberaba, totalizando esses 891 milhões. E aqui é o portfólio do fundo. Basicamente todos os shoppings do fundo. Todos os shoppings estão aqui nessa lista. Aqui ele mostra a área bruta alocável do shopping, mostra quanto é a participação do shopping. Vocês se lembram que ele disse, diferentemente dos outros fundos do segmento, ele era majoritariamente dono dos shoppings. Você vai ver que o shopping que ele tem menos participação é 51%, ou seja, realmente ele basicamente é o dono majoritário do shopping. Você vê que aqui no Granja Viana ele é 51% dono, aqui no Shopping Paralela é 51%, ele é dono integral do Uberaba, que é outro que ele tem dívida, integral também do metrô Tucuruvi e é o integral também do Pátio Maceió, o dono de totalmente de 3 shoppings, é quase o dono total também do Verde Shopping e nos outros ele é dono de mais da metade. A ocupação, ou seja, a vacância do fundo, que é interessante, aí você vê que ele praticamente tem menos de 5% de vacância. E aqui também é interessante que ele mostra quando o shopping foi aberto. É legal para saber a idade do shopping, né? Por exemplo, esse shopping aqui já tem 24 anos, foi aberto em abril de 99. E aqui ele mostra a distribuição geográfica, onde fica o shopping. Aí ele mostra aqui, ó, Shopping Via Verde, fica aqui em Rio Branco. Esses 3 shoppings aqui, como eu falei, esse Granja Viana que tá mostrando lá no Investidor 10, como Rio de Janeiro é São Paulo. Aí tem o Uberaba, que é em Minas Gerais, tem o Shopping Paralela, na Bahia, e o Pátio Maceió, que é em Alagoas. Aí a seguir ele vai mostrar um resuminho de cada um desses shops. E eu vou deixar vocês darem pausa para ler se vocês acharem interessante. Então, pessoal, não esqueça, se você não for inscrito, se inscreva no canal, deixe aquele likezão e ative o sininho, meu amigo. É isso aí, valeu, até a próxima e